Olá! Hoje, nossa aula de biossegurança em primeiros socorros, nós vamos estar falando sobre acontecimentos relacionados ao clima. Primeiro aí nós vamos estar falando sobre emergências relacionadas, então, ao calor. Nós temos uma variação diária, né, de temperatura que pode ser por perca ou ganho de calor. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma atividade física, quando eu estou num clima mais frio, quando eu estou num clima mais quente, né? Eu tenho aí essa variação, da temperatura corporal. Mas essa variação de temperatura pode me trazer umas consequências. E essas consequências nós vamos estar falando hoje durante a nossa aula, tá? O que acontece quando eu estou com um clima mais quente, o que acontece quando eu estou num clima mais frio, por exemplo. E aí nós temos a nossa variação de temperatura corporal. A nossa temperatura corporal é considerado normal quando nós estamos aqui entre 36 graus Celsius. Isso aqui para nós é considerado então normal. Estado de frio, né, ou melhor dizendo, estado de febre é considerado acima ali dos 38 graus. Essa temperatura de 38 até 40 graus, nós podemos encontrar também em febre, mas também durante uma atividade física intensa, aonde a temperatura corpórea vai estar bem aumentada. Só lembrando que 37 graus, 36,5, 37, não é considerado febre, é considerada aí a pessoa está um pouco mais quente, né? Começando a ter febre, um estado mais febril, mas não é considerado febre ainda, tá? Mas acima de 42 a 44 pode ter uma lesão cerebral aí já acometendo. Nós não suportamos, é o limite superior da vida, né? Temperaturas acima de 46 graus. Normal, 36, né? 37, 36 graus. Mas eu não posso ter nem muito alta a minha temperatura, mas também nem muito baixa. A temperatura de sobrevivência baixa é de 24 graus. Você pode ver aí que é uma variação tanto para 10 para cima, como 10 graus aí para baixo, tá? Nós temos aí algum tipo de problema ou nós não suportamos é, essa temperatura. Que acontece, né, durante o calor? Quais são as consequências? O que pode acontecer durante quando eu estou com as temperaturas mais altas ou estou sobre uma temperatura alta, influência de uma temperatura alta? O que pode nos acontecer e o que fazer se nos acontecer ou acontecer com alguém próximo a nós? Vamos estar falando hoje sobre a síncope pelo calor, que é a exaustão, câimbras de calor, hipertermia e prostração térmica. Essas são as consequências, né, vamos dizer assim, que pode ser provocado um atendimento aí de primeiros socorros. Câimbras de calor. Como acontece? A cãibra no calor acontece bem frequente quando nós estamos fazendo uma atividade física bem intensa e os níveis de eletrólitos nossos estão baixos. Então, eu estou, por exemplo, fazendo uma corrida ao ar livre, eu estou fazendo uma caminhada ao ar livre, um HIIT, um beach tennis que está na moda. Eu estou praticando algum tipo de atividade que me traz uma frequência maior, que me leva a estar debaixo de
de um sol, né, forte e um exercício intenso, e posso, se eu tiver com os níveis de eletrólitos mais baixos, eu posso ter cãibras. E essas cãibras, quem já sofreu sabe o tanto que é dolorido, nada mais é que uma contração involuntária aí do músculo esquelético. E aí, como eu vou fazer isso? O que preciso fazer se acontecer comigo ou com alguém próximo a mim, né? Que eu tenho que fazer? Colocar essa pessoa em repouso. Então, parar aquilo que ela está fazendo, qual a atividade física que ela está fazendo, mesmo porque ela não vai conseguir, levar essa pessoa para um local fresco, arejado, dar para ela água com sal, aquele famoso soro fisiológico que nós fazemos em casa, água, sal, se eu não estiver muito enganada, açúcar, agora eu não lembro, ou um Gatorade, uma água com coco, e alongar a musculatura. Só que esse alongamento, gente, não é um alongamento brusco, é um alongamento mais suave. Eu vou aos poucos alongando até o limite da pessoa, e eu preciso também abaixar a temperatura dessa pessoa. Então, o que eu faço com isso? Eu coloco uma toalha, um pano úmido na testa dela, tá? Ou no músculo que está afetado, para diminuir a temperatura do músculo, diminuir a temperatura do corpo, fazendo com que essa pessoa volta e sinta aí a melhora da cãibra. Se eu estiver em casa, se eu estiver próximo à minha casa, ou se eu tiver um acesso fácil, o interessante também é colocar um gelo aí logo em seguida, porque quem já sofreu de cãibra sabe que depois a musculatura fica bem dolorida, contraída. Então, é interessante aí colocar um gelo. E nessa mesma onda aí de exercício sobre um sol quente, nós temos aí uma exaustão por calor. Eu posso estar numa atividade física intensa, como também eu posso estar num local com bastante gente, uma aglomeração, num show, por exemplo, onde pode ser que esteja um lugar abafado e muita gente, luzes, e que traz um calor, um aumento, né, do calor considerável, ou fazendo uma atividade física ao ar livre, como eu disse, ou até mesmo uma atividade física num ambiente fechado que não corra ar e aonde eu tenho uma transpiração excessiva, a minha pele vai ficar ela úmida, fria, pálida, a pessoa pode sentir tontura, fraqueza, a sensação que a pessoa tem é que ela vai desmaiar, dá náusea, vômito. Se alguém já fez uma atividade física intensa e às vezes até em jejum ou não se alimentou direito, já sentiu essa sensação aí, a sensação que vai vomitar, que vai desmaiar. O pulso vai ficar fraco e rápido. Então, ela vai perder o calor muito fácil, por isso que a pele fica fria. O corpo vai tentar compensar o aumento da temperatura, fazendo com que ela transpira, fazendo com que a pele, né, fica úmida, que evapore a água para que diminua assim a temperatura corpórea. Mas isso faz com que a pessoa sente uma fraqueza, porque está queimando, você está usando fonte calórica, está usando suprimento calórico, né, para fazer essa diminuição aí de temperatura. E dependendo daquilo que a pessoa se alimentou antes, ela pode até chegar a vomitar. O que faz nesses sentidos quando a pessoa sofre uma exaustão por calor? Primeiro, tirar ela do ambiente, né? Seja ela fechado, seja o ambiente ao ar livre, levar essa pessoa para um local fresco, arejado. Segunda coisa, deitar essa pessoa aqui, como na figura, e elevar as pernas da pessoa. Dá para ver aqui que a perna da pessoa, ó, ela está acima do nível do coração. Quando nós falamos de elevar as pernas, não é colocar, por exemplo, dois travesseiros aqui embaixo, deitar no sofá e colocar dois travesseiros aqui embaixo.
ou deitar no sofá e colocar as pernas ali no encosto do sofá. Não. Quando a gente fala em elevação de pernas, né, principalmente para melhorar retorno venoso, para diminuir, nesse caso aqui, para que nós vamos fazer isso? Para diminuir, já que o pulso está fraco, vamos melhorar a circulação, principalmente a circulação cerebral. E aí, com isso, nós vamos elevar aqui as pernas acima do coração, deixar a pessoa aqui deitada, fazer uma reposição hídrica, esfriar a pessoa com compressa e, se precisar, se você vê que a pessoa está tendo já algum tipo de alteração neurológica, chamar o resgate. Se a vítima não melhorar depois de 30 minutos, é interessante também chamar o SAMU, chamar o bombeiros, ou alguém aí, ou você mesmo, né, levá-la para o hospital, porque aí pode ter alguma variação neurológica junto. Ou se a temperatura tiver maior de que 38,3. Você afere a temperatura da pessoa e ela está com a temperatura bem alta, ou ficou inconsciente e não melhora com 30 minutos, é interessante aí um resgate, um atendimento mais especializado. Aqui nessa foto mostra alguém jogando uma água, né, sobre o tórax da pessoa. Tudo isso aqui é para esfriar, né? Tentar diminuir aí a temperatura do corpo para melhorar aí a perfusão celular, melhorar a circulação e fazer com que essa pessoa volte. Mas se não tiver, né, uma água, compressas também, se ela tiver com roupas apertadas, muito quente, tirar é interessante também. Tudo isso para melhorar aí a ventilação, melhorar e diminuir aí a temperatura do corpo. Próximo aí, gente, é um fenômeno que acontece bastante, principalmente daquelas pessoas que gostam de pegar sol, né? Nessa época, principalmente nessa época não, mas na época de julho, né, das férias, que vai para a praia, que vai para Araguaia, aqui pro lago, mesmo em casa, em piscina, criança que fica o dia inteiro. Tem uma das coisas que mais acontece, nós chamamos de insolação. E isso acontece depois de um período grande de exposição ao sol nos dias de calor intenso. É interessante, gente, você ter noção, e quando você e a sua família, por exemplo, for para um local de água, seja para o rio, seja para a praia, ou mesmo na piscina, para o lago aí, mesmo que você goste de ficar, né, muito tempo exposto ao sol, é interessante você fazer uma hidratação hídrica. Então, sempre estar com uma água do lado, bebendo, molhar o corpo desde sempre, quando você vê que está, né, com a temperatura mais alta, porque você pode sofrer com uma insolação. E a insolação, gente, ela pode levar à morte, ela pode ser um evento, né, um fenômeno grave e potencialmente fatal. Então, não é uma coisa assim, brincadeira boba, ficar ali no sol e tá tudo bem, tá? Por quê? Porque eu posso ter uma perca muito grande de água por tentar abaixar a temperatura corporal. Por eu estar exposto ao sol, eu vou estar ali exposto a aumentar a minha temperatura corporal. E ao tentar aumentar a minha temperatura corporal, ao tentar resfriar a temperatura corporal, eu acabo tendo suor em excesso, acabo me desidratando, acabo perdendo líquidos aí. E perder líquidos influencia, e se eu não fazer uma reposição, influencia diretamente para a circulação aí e, consequentemente, no carregamento de oxigênio. Então, a gente precisa tomar cuidado sobre isso, principalmente idoso e criança, gosta, né, ou fica muito tempo exposto ao sol. Tem que beber água para você fazer
essa reposição aí hídrica. É, aqui tem umas fotos, né, de pessoas que ficou exposto. Dá para ver aqui, gente, que de 15 a 30 minutos é suficiente para você ter algum tipo de dano na pele. Por exemplo, você ter até queimadura. Se você parar para ver aqui nessas fotos aqui, até essa daqui que a pessoa está puxando a pele dela, essa pessoa aqui, ela teve morte celular. Aqui de baixo, consequentemente, eu acredito que deu uma queimadura aqui de primeiro grau. Mas isso aqui, ó, essa pele aqui é morte, ela morreu, ela ficou muito tempo exposta e ao sol, e por isso que você descasca, né? Porque essa pele morta é removida. Porém, gente, isso aqui é sério. Principalmente pessoas muito brancas, pessoas que não têm essa a palavra sumiu aqui agora, mas essa, ai Jesus, como eu falo, costume de pegar sol. Essas pessoas ainda são mais vulneráveis aí a ter problemas sérios, tá? Em relação à insolação. Quais são os sinais e sintomas? Mal-estar, dor de cabeça forte, calor, ardor, febre, redução da quantidade de urina. Por quê? Porque eu diminuí volume hídrico do meu corpo, vermelhidão, né? Em toda a parte do corpo, aonde principalmente ficou exposto ao sol. E em alguns casos pode até parecer bolhas de água. É, e casos muito sérios pode ter aí uma convulsão. Gente, não é brincadeira. É uma coisa assim séria que tem que ser levada em conta. Você não pode aí estar exposto, principalmente se não tiver aí uma reposição hídrica. Não dá para ficar horas e horas debaixo de um sol. As pessoas que gostam de fazer bronzeamento artificial, tem que tomar muito cuidado também. Principalmente se a pessoa não está repondo água, se o local não te oferece água, se o local que você vai fazer, que você vai ficar, mesmo que seja um período mais curto, porém eles passam produto para aumentar e intensificar a marquinha, né? A queimadura, vamos dizer assim, da pele. Se você não tiver no local que a mulher ou quem toma conta molhe você frequentemente ou te ofereça água, sai fora, porque você pode ter uma insolação aí, tá? Até mesmo chegar a uma queimadura de segundo ou até de terceiro grau. Cuidado, principalmente com os produtos que a pessoa passa aí no seu corpo. Bom, gente, qual que é a conduta de insolação? Levar a pessoa para o local fresco, nunca permitir que essa pessoa continue no local abafado, aplicar compressas frias, né, no corpo para baixar, se possível, tomar um banho com a água com temperatura ambiente mais fresca, nada uma água aí mais quente, né? E fazer essa pessoa beber bastante água, água de coco, Gatorade, por quê? Porque essa pessoa precisa fazer uma renovação hídrica, precisa voltar àquilo é, que, que perdeu, né? Precisa fazer isso urgente. Caso os sinais a pessoa persista por mais de uma hora, é bom levar aí para o médico, tá? Que sinais é esse? Sinais de náusea, de vômito, é os mesmos de exaustão. Tem sentimento que vai desmaiar, calafrios, a pessoa
não passa bem, ela fica com o corpo ruim, com a mente ruim. Então, é bom aí levar para o hospital. Caso que depois que você abaixa a temperatura, tira ela do sol, tira ela do ambiente abafado, e mesmo assim ela continua passando mal, é interessante levar para o hospital. E os casos mais graves, pode dar vômitos, convulsões leves, precisa ir para o médico. E febre alta acima de 40 graus. O que fazer então, em complicações relacionadas ao calor? A câimbras são ocorrências comuns, né? A crise ali é local, o local aonde, seja na perna, seja no pescoço, seja em qual parte do corpo que vocês precisa ou que está sofrendo a câimbra, a gravidade é baixa e você mesmo pode fazer a conduta aí, uma pessoa consegue. Exaustão, a ocorrência é intermediária, né? A crise já é mais sistêmica, a gravidade é moderada, uma pessoa e monitorar para ver se não precisa ir para o hospital. Já um caso de internação, que é menos comum, aonde eu tenho uma falência já de tão perca de essa internação aqui, gente, é pessoa, por exemplo, que fica naufragada, por exemplo, no mar, sobre o sol, né? E não se alimenta, perdendo líquido, por mais que esteja numa água, por exemplo, é, que não que não tem é, como sair daquilo ali, é uma exposição muito grande e por muito tempo. A gravidade aí é muitíssimo alta, precisa do primeiro socorro, mas além disso, chamar ali o SAMU ali, porque a pessoa precisa ir para o hospital. Tanto o calor traz consequências, como o frio também traz muitas consequências. A gente escuta muito, principalmente na época do frio, né? Essa época agora de noites geladas, de temperaturas mais baixas, pessoas, você ouvir, é comum você ouvir pessoas falando que tá aí morreu vítimas, né, do frio. E aí que nós vamos entrar agora. Nós vamos falar de duas situações, da geladura e da hipotermia. Então, são duas ocorrências que pode acontecer com frio e que nós precisamos ficar atentos. O que é considerado uma hipotermia? É considerado uma hipotermia quando uma temperatura do organismo ela está abaixo de 35 graus. Então, se a pessoa está com muito frio, está sem uma blusa de frio, por exemplo, sem uma roupa mais quente, e ela sai no ambiente frio, e você afere a temperatura dela e ela está abaixo de 35 graus, essa pessoa é considerada hipotêmica, tá? Ou mesmo com uma roupa mais apropriada, a temperatura dela não, o corpo dela não consegue manter quente. Essa temperatura está mais baixa aí. Voltando aqui dizer, né, o que acontece aí com os sinais e sintomas de hipotermia. De abaixo aí de 35, primeiras coisas que a gente vai sentir é a pele ela vai ficar mais fria, a pessoa pode não, fica mais pálida, fica mais branca, né? Porque o frio dificulta a circulação, com isso a pessoa fica com a pele mais branca, mais pálida, pode ter a sensação de calafrio, a coordenação muscular já é comprometida, o corpo fica mais rígido, para você movimentar fica mais rígido, a respiração fica mais acelerada porque você tenta respirar, aí levar oxigênio. Se o corpo está mais frio, se o músculo está mais frio e a temperatura está mais fria, consequentemente a circulação vai ficar mais lenta. A circulação ficando mais lenta, o carregamento de oxigênio nos órgãos também vai diminuir. Por isso que você respira
respira mais, você tem uma respiração mais acelerada e os batimentos cardíacos, consequentemente, também vai dar uma acelerada aí. Abaixo aí de 35 graus, nós vamos estar falando aí de 33 até 32, além da pele fria, né? Você pode começar a ter edemas também. A pele, além de fria, ela começa a ficar agora vermelha, porque começa a ter pontos aí de sangue mais focalizados, tá? Podendo chegar até uma confusão mental, dependendo da pessoa, principalmente em idoso, uma rigidez muscular, mas agora não tem mais calafrio, e também o batimento cardíaco, ele vai ficar reduzido. Então, eu tenho uma diminuição muito grave aí. Quando você fala em gravidade, abaixo de 32 graus, o negócio já começa a complicar, porque as pupilas já vai começar a ficar dilatada, os reflexos vão diminuir, o músculo vai ficar muito rígido, a frequência respiratória agora, tanto cardíaca como respiratória, vai ter muita vai estar bem diminuído, a pressão arterial, então você vai ter uma hipotensão, também vai diminuir, e aí já começa a ficar sério. Abaixo de 20 graus, gente, a pessoa pode ter até uma parada cardíaca aí, tá? E aí leva à morte. Então, temperaturas altíssimas, como temperaturas baixas, também pode levar à morte e é grave. Quais são os sintomas aí, então, de uma pessoa que está em hipotermia? Calafrios, temperatura baixa, né, como nós dissemos, de 35 graus, letargia motora, fica mais difícil, tremores, espasmos musculares. Quando é muito baixo, pode a pessoa chegar a ter uma confusão mental, pele fria, principalmente as extremidades, né, mão e pé, sonolência, alteração na memória e na fala, frequência cardíaca já baixa e imobilidade e até inconsciência. Qual que é a conduta a se fazer com a pessoa hipotêmica? Primeiro, ao contrário da fria, do sol, né, que você levava para um ambiente mais frio, agora você precisa levar essa pessoa para um local mais quente, colocar nessa pessoa roupas adequadas, precisa proteger principalmente cabeça, as extremidades, que são os que mais sofre aí com frio, tentar fazer uma atividade física para que o sangue circule. Essa atividade física, gente, serve caminhar, dar uma caminhada, dar uma corrida com essa pessoa, para que a circulação volte a acelerar. Com isso, ajuda a aquecer o corpo, massagem para ativar a circulação e utilizar também panos quentes, tá? Para tudo isso, para aumentar a temperatura corporal. Gente, o que é muito comum a gente fazer e a gente acaba fazendo e a gente acha que deve ser feito é dar uma pessoa que está hipotêmica, dar algo quente, porque a gente acha que vai esquentar por dentro. Mas nunca, gente, ofereça álcool, tabaco, né, cigarro e café. Por quê? Porque ao dar tanto álcool como um tabaco, como o café, vai acelerar o metabolismo. Só que ao tentar acelerar aí o metabolismo, mas é o metabolismo do sistema nervoso, vai tentar acelerar e deixar você mais acordado, vai requerer mais oxigênio. Se você está com dificuldade de respirar, dificuldade de movimentação e o tempo está frio, você vai sobrecarregar e você pode entrar numa síncope. Então, gente, nunca dê álcool, café, energéticos, né?
estimulantes para uma pessoa que está com hipotermia. O certo, gente, é oferecer coisas quentes, seja uma água, seja um chá, seja um café, ou o que for, só depois que a pessoa cessar o calafrio. Então, você começa aquecendo a pessoa, trazendo para um lugar mais quente, movimentando a pessoa, colocar roupas apropriadas. Quando você vê que a temperatura deu uma aumentada, a pessoa não sente mais calafrio, está totalmente consciente, aí você oferece alguma coisa mais quente. Álcool, tabaco, café, seja isso por último ou nem ofereça, tá? Para não estimular mais o seu sistema nervoso, fazendo com que você possa ter uma síncope, porque você está muito baixo e querer aumentar demais aí a circulação pode trazer prejuízos aí. E outro fenômeno nós chamamos de geladura. O que é essa geladura? É um congelamento parcial agora, já não é mais só uma hipotensão. É quando realmente já começa a ter um congelamento parcial ocasionada pelo frio em alguma parte aí do corpo. Essas lesões, gente, não são no modo permanente, é aquela coisa assim, tá congelando naquele momento, tá? Nas geladuras, as áreas congeladas da pele, ela fica brancas e firme, e em seguida ela começa a ficar com edema e dolorido. E posteriormente, né, a pele pode descamar, como em casos aí da queimadura solar, orelhas e bochecha. Então, a pessoa está num ambiente tão frio, que principalmente as extremidades, ela começa aí a congelar. E aí, o que acontece? Esse congelamento que a gente chama de geladura pode trazer umas consequências muito grandes. Primeiro, a pele vai ficar aqui, ó, vermelhada. Depois, ela vai ficar branca e rígida, tá? Podendo aparecer bolhas. E no grau 3 aqui, ó, a pele já vai ficar mais azulada. Isso é o extremo, tá? Podendo já aqui no grau 3 afetar aí a circulação, podendo aqui ter morte tecidual. Então, o congelamento aqui é tão grande quanto queimadura. Sabe como pode acontecer isso também? Quando a pessoa coloca gelo. Tá? Ali, o local, eu sempre falo isso para vocês, não coloca gelo acima de 30 minutos, porque pode congelar. O congelamento vai provocar uma queimadura tão forte quanto uma queimadura de algo quente, né? Uma queimadura de processos químicos, seja do que for. Então, o gelo, gente, é, é, é grave acima de 30 minutos, tá? Porque pode dar uma geladura local aí e você entrar nessas etapas aí do congelamento, podendo até necrosar. Quais são as condutas, gente? Se a pessoa chegar a grau 3, que você vê que já está ficando roxo, é hospital, tá? Chame o resgate, não aqueça, porque já está com queimadura e se você aquecer, você pode aumentar essa temperatura aí. Levar a vítima para o local, tira, né, no contrato do frio, tenta colocar, aquecer. Se for no grau 1 ou grau 2, colocar um panos aí mais quente, encharcar a pessoa com um pano quente, alguma coisa que venha esquentar essa pessoa aí, tá? Só lembrando, no grau 3 não aquece, porque já está tendo queimadura e você vai aumentar a temperatura aí. Você vai aumentar, como fala? Vai aumentar o grau da queimadura. Na geladura, gente, nunca esfregue ou massageia, coloca gelo e deixe que congele novamente.
tira, olha aqui para vocês verem aqui, ó. Essa aqui já tá um grau 3, né? Dessa geladura aqui. Isso aqui, se não for atendimento rápido, pode até necrosar. Então, nesse grau aqui, leva para o hospital, que é a conduta mais certa. Nunca massageia, tentar melhorar ali a circulação, porque nós estamos falando aqui já de grau 3 de queimadura. Pode aumentar a circulação ali, a queimadura pode sair de um grau 3 para um grau 4. Colocar o gelo, impossível, e nem esfriar e deixar congelar novamente. Então é isso, galera. Aqui nós temos aí a nossa aula de primeiros socorros relacionada ao